Colossenses, capítulo 2, versículo 5, que nos diz: pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da fé, em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo, a tradução atual. Então a desordem, porque ele fala que nós devemos estar em ordem na fé, porque a desordem, ela traz perdas, a desordem traz tristezas, a desordem ela traz conflitos, ela traz aborrecimento e até doenças, e muita coisa que poderia ser evitada. Então, nós precisamos colocar nossa vida em ordem, precisamos colocar nossa vida em ordem, eu vejo assim, em dois aspectos: no interior e no exterior. No interior, então, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, na alegria, na tristeza, nos medos, nos sonhos, tudo isso faz parte do interior. E ele fala assim: é preciso estar em ordem. Se não estiver em ordem, começa a viver amarguradamente, como muita gente tem vivido. É comum, às vezes, a gente ver, às vezes, a pessoa se vivendo amarguradamente, o espírito amargurado. A pessoa chega lá na internet que ninguém vê, se esconde atrás, lança lá um monte de coisa, daí outro doente da alma igual a essa pessoa compartilha, daí ficam os doentes trocando as suas doenças e lançando enfermidades em outros, doenças da alma, sentimentos, amargurado de espírito, azedo. E o exterior, os relacionamentos, o casamento, os filhos, o trabalho, os estudos, a saúde. Como é que está a sua saúde? Você está cuidando bem dela? Está em ordem aí com os exames? Está ou não está? Ou está em desordem? Como é que está o seu casamento? A Elisandra está ruim ali. Como é? Essas coisas precisam estar em ordem. Os estudos, tudo isso, para que venhamos viver vida melhor. Uma arrumação, ela é indispensável. A pessoa tem tempo para tudo, às vezes não tem tempo para cuidar da saúde. A gente tem que se programar, tem que fazer a caminhada. Depois dos 40, tem que começar a mudar a alimentação, integralzinho, não sei o que, evitar gordurinha, cuidando da saúde. Você não quer dias melhores? Amém? É isso que ele está falando. Não está em ordem a tua vida? No exterior e no interior? Então a gente precisa fazer essas coisas. Deixar arrebentar tudo para depois começar a cuidar? Então não tem que ser tolo. Então eu vejo assim, é preciso tomar essa decisão de mudança e fazer alguns ajustes, e essas coisas dependem unicamente de cada um, não é de mais ninguém, só depende de nós mesmos. Então existem as 5 maiores causas que os sofrimentos causam. As 5 maiores causas de sofrimento são as seguintes: as 5 maiores causas: decepção, doença, morte, ingratidão e perdas em geral. Sabia disso? Vou até repetir de novo. Qual é a primeira? Decepção. A segunda?
doença. A terceira, a quarta, ingratidão. E a outra, perdas em geral. Então, todos estes sofrimentos doem muito, amado, e geram desconforto. Será que a sua vida está desorganizada por algum desses sofrimentos? Eu quero dizer uma coisa, viu? Que não existe dor que Jesus não possa sanar. Então, por exemplo, quando a gente começa a pensar em sofrimento, o que é o sofrimento? O sofrimento é uma dor física, mas também emocional. O sofrimento é uma sensação desagradável que invade a nossa vida, gerando dor, amargura. E onde vem o sofrimento? Eu vejo assim que é mais fácil fazer uma lista de onde não vem. E vem de todo lado. É alfinetado às vezes de todo lado. Porque o sofrimento eles vêm de todos os lados. E as 5 maiores causas do sofrimento são essas. Primeiro, a decepção, como eu já falei. Será que a vida está em desordem devido à decepção? Porque às vezes a gente acaba confiando plenamente em alguém e depois se decepciona. E às vezes isso causa dor. Você confiou plenamente numa pessoa. Então, está decepcionado. Às vezes o marido está decepcionado com a esposa está decepcionada com o marido, com o namorado, com o amigo, decepcionado com o trabalho, decepcionado com alguém importante na vida. A decepção realmente dói, e dói muito. Depois também é a doença, porque existem pessoas intimamente ligadas às vezes a gente, que está lutando contra uma doença, e às vezes a gente se angustia com aquilo, com aquela situação, porque está vendo uma pessoa que a gente ama sofrendo muito, até parecendo morrer aos poucos. Eu vi muito isso na minha mãe. Minha mãe sofreu muito. E isso é terrível. Como isso dói. Como essas coisas fazem sofrer. A minha mãe gritava de dores nas costas, assim, que era terrível. E a decepção, a doença, também a morte. Às vezes a morte, a perda, de uma forma geral, porque o coração está de luto, perdeu alguém querido, alguém próximo, ainda não se recuperou pela morte de um parente, alguém muito próximo, alguém querido. Porém a dor ainda é tão intensa que tem desarrumado a vida, tem desestruturado o dia a dia. E outra coisa que dói muito, é a ingratidão. Quem sabe esteja uma vida desorganizada por causa da ingratidão, o coração partido. Às vezes aquela pessoa que você investiu, que você se doou, que você confiou, não reconheceu tudo que você fez. Pense que a ingratidão é algo terrível, ela dói, e dói muito. E também existem as perdas gerais. Às vezes a vida está desorganizada porque perdeu algo muito caro e que na verdade não dá para repor. O que você perdeu? O que não pode ser perdido é o caráter, não pode ser perdido é a dignidade, é o respeito. Como dizia meu velho pai, é a vergonha na cara. Dá oportunidade, às vezes, de um bom emprego que se perde.
Quem sabe tenha perdido o emprego, o investimento, o dinheiro. Qual é a perda? Eu já perdi algo de valor da minha vida também. E como dói as perdas. Então, uma coisa é certa: não existe dor que Jesus não possa curar. E a gente começa a olhar aqui nesse texto, a gente começa a ver muita coisa. Veja assim, que Deus nos trouxe essa noite aqui, que Deus deseja entrar na nossa história. Amém? Para a nossa vida ser arrumada da dor gerada pelo sofrimento, é necessário que você, em primeiro lugar, confie na soberania de Deus sobre a sua vida. Isaías 40, aos versículos 10 e 11, versículo 10, ele diz: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Olha que maravilhoso. No versículo 11 ele diz assim: como o pastor apacenta o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Olha, Deus é soberano. Deus governa sobre tudo e vê tudo, né? Inclusive aqueles que estão sofrendo, inclusive os filhos que sofrem. Deus vê a todos. Ele não é insensível. Deus sabe todas as coisas e está no controle do mundo. Talvez você pode até não estar percebendo, mas o Senhor Deus está cuidando, ajudando, carregando e conduzindo todas as suas ovelhas na terra, inclusive você. Amém? Todas, inclusive você. Por isso, confie em Deus. Aprenda a confiar no Senhor. Então, em segundo lugar, para a nossa vida ser arrumada da dor gerada pelo sofrimento, é necessário que você espere pela justiça de Deus. Primeiro, que você aprenda a confiar na soberania de Deus. Segundo, espere pela justiça de Deus. Se você puder deixar marcado esse texto, nós vamos voltar nele. Agora nós vamos lá no Salmo 9, Salmo 9. Vamos ler o Salmo 9, os versículos 8, 9 e 10. Versículo 8 ele diz: ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Você tem buscado a Deus, irmãos? Ele fala assim, que ele não desampara. Quando o pastor fala assim, aprenda a buscar Deus em oração, assuma o seu compromisso com Deus. Olha aqui, por quê, pastor? O que está dizendo aqui? Que o Senhor não desampara os que o buscam. Aprenda a buscar o Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Acredite, Deus já viu a sua dor. Deus já viu o seu sofrimento. Espere pela manifestação da justiça divina. Deus é bom, vai chegar o tempo. Espere pela justiça de Deus. Amém? Em terceiro lugar, outra coisa, a vida ficar arrumada da dor gerada pelos sofrimentos. Creia que
Jesus continua fazendo milagres. Então na Bíblia nós lemos muitos dos milagres de Jesus. São muitos. Lá tem a mulher com hemorragia. O texto lá diz que o próprio Jesus fala que dele saiu o poder. Poder que faz milagres. Então creia que Jesus não mudou, que ainda realiza milagres. Outra coisa, para a vida ser arrumada da dor gerada pelo sofrimento. Quarto lugar, tenha uma perspectiva eterna de vida. As pessoas ficam só correndo atrás das coisas que se vê, que se apalpam, como se fosse viver a eternidade aqui. Parece que o testemunho de Jeová, que prega, a gente vai viver a eternidade aqui. Não é verdade isso. A Bíblia fala de novos céus, a nova Jerusalém, é a cidade celestial. Nós não vamos, ninguém vai morrer, vai voltar para cá. Não vai. Está misturado com a reencarnação, não é verdade. Não é dessa forma. E também tem um texto lá em Apocalipse, que eu gostaria que você estivesse vendo aí, Apocalipse 21. Apocalipse. É só promessa maravilhosa para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão com problemas. Vai chegar um dia que tudo isso irá passar. Toda dor, todo sofrimento irá passar. Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! Vamos falar junto? Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então você só vê, se você vê somente as coisas dessa vida e desse mundo aqui, isso só vai aumentar a dor. Por isso que a gente tem que criar uma perspectiva eterna de vida. Aguentar firme que vai passar, que Deus está no comando. Mas Deus tem preparado algo grande para a minha vida e para a sua vida. A gente precisa crer nisso, irmãos. Então é preciso ver além do sofrimento, ver além da confusão gerada pela dor, além daquilo que a gente enxerga. Alguém poderia abrir também Efésios 3:20 e a gente ler juntos aí. Aquele que é poderoso vai fazer coisas maiores. Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aí leia o versículo 21 comigo. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Ele não fala por um tempo, é para sempre. Olha que maravilhoso. Então é tempo de arrumar a vida, é tempo de botar as coisas em ordem, ver além dos sofrimentos. Às vezes a gente só enxerga, por isso que existe a visão de águia, enxergar alto, enxergar lá na frente. Deus tem mais, o Senhor está no controle, o Senhor vai restituir, o Senhor vai ajudar a sair, seja da dor, do sofrimento, da decepção, da perda, da doença, seja o que for, veja além, tem uma perspectiva eterna de vida. Fala para a pessoa que está perto de você, pelo amor de Deus, tem uma perspectiva eterna de vida. A pessoa que não tem uma perspectiva eterna de vida é uma pessoa que só procura, é uma pessoa pessimista, só vê as coisas do mundo terreno, não consegue enxergar. É hora de mudar o foco, olhar para o Senhor que pode todas as coisas. Esse versículo 21 de Efésios
Esse é o tempo de você tomar a decisão de arrumar toda a bagunça que o sofrimento deixou. Não, mas a gente precisa querer ter um momento de conserto na vida da gente. Tem gente que tem verdadeiras mansões, mas não tem um lar decente para viver. Cuidado com a decadência do lar. Quanto vale uma família? Quanto vale a vida de um pai, de uma mãe, a vida dos filhos? Às vezes tem tudo, mas está em decadência, porque a vida está uma desordem, porque a vida está desorganizada, como o apóstolo Paulo está falando. Se você quiser voltar lá no nosso texto básico, Colossenses 2, aí entra a amnésia espiritual, o esquecimento de Deus. Muita gente entra no esquecimento de Deus. Deus fica sempre para depois, porque sem a presença de Jesus, a desgraça reina. Sem a presença de Jesus, os valores são ignorados, os princípios são deturpados. Ele fala assim: põe em ordem, organiza a tua vida, a tua casa. E aí eu vejo que tem que recorrer ao baú da felicidade do céu. Não é o baú da felicidade do céu, não é a felicidade do céu que nós precisamos recorrer, Então, para que o favor de Deus venha sobre nós, porque todas as pessoas, irmãos, precisam de Jesus. E Jesus, nós entendemos que Ele já venceu por nós. Então não deixe os valores malignos reinar no seu coração. Não deixe os valores malignos reinar na sua casa, na sua família, na sua mente, no seu dia a dia. Eu vejo assim que o nosso futuro, amado, está determinado por aquilo que a gente crê, por aquilo que a gente confia. Então eu creio na palavra de Deus. Amém? Nós precisamos crer. Então é preciso ter um momento para que a gente possa verdadeiramente começar a pensar em todas as coisas, as possibilidades, estar com Deus, caminhar com Deus, viver com o Senhor, ainda que as coisas não deem certo, ainda que as coisas não estejam saindo como a gente queira, é Deus mexendo para que haja conserto. Às vezes tem coisas lá atrás mal resolvidas, precisam passar por um conserto. Às vezes vem lutas, tem certas coisas que às vezes a gente passa que a gente esqueceu de muitas coisas lá. A Bíblia diz que o Senhor nos apagou os nossos pecados, apagou os nossos pecados, mas é a consequência de muita decisão errada lá atrás. Você está lá no texto do nosso texto básico, Colossenses 2, nós lemos o versículo 5 apenas, Agora eu queria ler com você versículo 6, 7 e 8. Versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo não de qualquer jeito, mas dando graças a Deus. Olha que maravilhoso. Agora toma cuidado, versículo 8 alerta. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, é preciso que tenha ordem e firmeza na nossa fé em Cristo Jesus. Como ele fala lá no final do versículo 5.
Então é tempo de arrumação perante Deus. Cada dia são os desafios da vida, os problemas, as dificuldades, as provações, mas nada melhor do que em meio a tudo isso, caminhar retamente, caminhar direito, como ele diz aqui, né? Caminhar com firmeza. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, é assim que nós devemos andar nele. Um dia nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A gente não é mais criança, a gente sabe muito bem isso. E daí ele recomenda que a gente não venha andar de qualquer forma. Ele fala assim andar nele. Daí ele fala, nele radicados, agarrados, edificados, versículo 7. E não de qualquer jeito, mas fala, confirmados na fé. Confirmados na fé. Tal como fostes instruídos. Nós somos instruídos na palavra. Eu me lembro muito bem quando a gente foi discipulado pelo pastor Eduardo, né, então era o nosso pastor lá do Guarapuava. E nós passamos um pouco mais de 3 meses, né, com o pastor, daí o pastor me transferiu. E esses versículos, esses dias, eu lembro, poxa vida, como isso criou uma raiz no meu coração. Conforme o pastor Eduardo sentava e discipulava a gente, instruía, como diz dele aqui no versículo 7, né, radicados, edificados e confirmados na fé. Vocês não têm mais uma fé de filosofia. Vocês não têm uma fé de tradição, porque meu pai era, porque minha mãe era, meu bisavô, meu avô, meu não sei quem. Eu agora conheço a palavra, nessa palavra de Deus. A palavra de Deus. Né? Então, é nisso que a gente precisa estar. Edificados e confirmados na fé. Como fomos instruídos. Nós não fomos instruídos numa revistinha de banca de jornal, numa revistinha de salão. Nós somos instruídos na palavra de Deus. Não há outra instrução fora disso aqui. Então fica firme na fé lá fora. Organiza as coisas. Confirma a tua fé em Cristo. É tempo de deixar o Senhor encher algumas coisas. Para que não venha mais estar, como diz a própria palavra, vivendo como um menino agitado de um lado para o outro. Mas aprendendo a caminhar com Deus, confirmado. Você está confirmado na fé? Nem? A gente precisa estar confirmado. Não andando de qualquer jeito, mas confirmado lá para você. Você precisa estar confirmado na fé. Confirmado na fé, lá, porque nós fomos instruídos nessa fé. Nós somos instruídos. Então, a gente, você está aí no capítulo 2, capítulo 3, aí mesmo de Colossenses, ele nos fala, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que você tem que fazer? Buscar as coisas ao alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados nele em glória. Fala assim, isso aguenta firme. Aguenta firme. Olha que promessa. Você vai ser, vai manifestar, vai ser manifesto com Cristo em glória. Vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa. Então, quando o Evangelho entra no nosso coração, vai lapidando, vai transformando a gente com as coisas enormes, arrumando a vida, que nós somos instruídos nele. Amém? Vamos orar essa noite, né? Vamos ter um momento assim de oração, perante Deus, para que o Senhor possa arrumar algumas coisas na nossa vida. Às vezes as lutas têm deixado bagunça,
tem deixado desordem, tem criado algumas coisas. O Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nessa noite para que nós possamos aprender a deixar o Senhor transformar nossas vidas, sermos transformados. Para isso eu preciso ser ensinado. O discípulo tem que ser ensinado. A gente vai orar a Deus, assim como diz, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, fazer morrer a natureza terrena. Vamos orar a Deus essa noite, pedindo que o Santo Espírito do Senhor esteja conosco, trazendo paz ao coração aflito, ao coração que está angustiado, que está às vezes sofrendo. A gente precisa de um momento de conselho, um momento de nos colocar diante do Senhor, como eleitos de Deus, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus.